Fala, meus otakus e otaquinhas, beleza? Bem-vindos para mais um vídeo. Aqui quem está falando é Genildo, do canal Genildo Geek. E hoje vamos falar de um anime que vai contar, da segunda temporada, de um anime que vai contar a história de Lloyd, que nada mais é que um príncipe reencarnado com paixão pela magia. Após a sua reencarnação, ele busca dominar a magia, livre das restrições de sua vida anterior, como um plebeu, sem talento, né? Ele era um plebeu e sem talento. A nova temporada deve aprofundar o desenvolvimento de seu poder mágico e explorar os desafios que surgem com a quebra de antigos selos que prendiam demônios perigosos ameaçando a paz no reino. Estou falando, mano. E esse episódio tá demais porque o Papa chegou, né, e tudo mais, e a gente descobre quem é o verdadeiro vilão, né? Quem é o verdadeiro vilão da história. E eu estou falando de eu reencarnei como sétimo príncipe para poder aperfeiçoar minha habilidade mágica. Então já solta o dedo no like, já comenta embaixo, já compartilha no seu vídeo, porque hoje ele será épico. Então, vambora! Bom, galera, nesse episódio, vemos que a notícia da escolta, ela acaba sendo repassada para o Papa. Lembro que no final do episódio anterior é repassado para o vilão, para o padre lá e tudo mais. Só que esse padre, que era um padre misterioso, é o próprio Papa, né? Acaba sendo repassado para o Papa e Albert mostra a imagem do padre misterioso para o seu próprio pai. Só que ele não acredita muito, pois a imagem ali, que estava ali naquele retrato falado e tudo mais, era do Papa Kitane. Só que mais novo, era a forma dele mais novo. Ele até fica curioso que poderia ser o filho do Kitane que sobreviveu e tudo mais, né? Mas diz que não poderia cancelar o festival do Advento, então eles iriam montar uma escolta para os bispos. De 2 em 2 bispos, cada um dos amigos do Lloyd até a Silfa iriam ficar com alguns papas, né? Só que uma dos bispos acaba tirando uma espada, né, da Silfa, que ela acaba olhando a roupa dela, acaba falando que não serviria para a escolta dela. Então ela olha embaixo do vestido e vê que ela estava carregando uma espada. E acaba tirando a espada dela, achando que a aura ameaçadora dela iria acabar, né? Iria desaparecer. Mas não aconteceu muito isso. Por quê? Porque a aura ameaçadora não sumiu, não desapareceu e tudo mais, né? Por quê? Porque ela estava olhando, observando ali para ver se... Só que essa bispa que estava trabalhando pro Kitane, ela acaba falando que eles deviam ter se preparado para o pior, né? Porque o pior ainda estaria por vir. Porque o próprio Kitane, eu acho que ele ficou muito ressentido com toda a questão ali da morte de sua família e tudo mais, que ele simplesmente decidiu causar uma bagunça para ver se Deus desceria lá do reino dele para punir ele. Ele queria ser punido especificamente por Deus. E além do mais, ele queria destruir o reino ali, justamente por quê? Porque aquele reino foi criado na base das leis de Deus, né? Na base das leis de Deus. Então ali seria um pouco mais complicado. Entendeu? Ali seria um pouco mais complicado. Então por isso que ele armou todo esse ataque. E ali aparece toda a destruição, né, e tudo mais. Só que o próprio Albert, ele não sabia, né? Ele só fica sabendo depois que começa lá o ataque e tudo mais, que o Kitane, na verdade, ele deveria proteger o próprio pai. Porque o Papa era o inimigo. Ele não entendeu essa parte, entendeu? E o Papa acaba pegando tanto o Albert quanto o próprio rei, né? O próprio amigo, porque o Kitane e o pai do Albert, do Lloyd e da Saria, eles são amigos, né? O Kitane e o rei são amigos. Então ele queria acabar com o rei. Só que ali o próprio rei acaba falando uma palavra, né? Acaba deixando todo mundo meio que desconfiado e tudo mais. Por quê? Porque eles iriam morrer e tudo mais. Por quê? Porque tinha surgido um dragão gigante e de um buraco tava surgindo várias quimeras que o próprio Kitane tinha criado, né? E ali ele começa a mudar o seu rosto novamente. E aí fica parecido com o retrato, que era o Kitane mais novo. Ele fica parecendo o Kitane mais novo. E aí ele pega, aperta. O próprio Albert estava implorando, né, para que deixasse o seu pai ir, né?
para que deixasse seu pai ir. O pai dele estava implorando para que deixasse o Albert ir. Só que o cara não queria dar essa oportunidade. Né? Não queria dar essa oportunidade, porque ele queria acabar com todo o reino e com toda a família do rei. Só que tinha um erro de cálculo que ele fez, que ele não pensou muito bem nesse cálculo. Ele não pensou muito bem nessa questão. Sabe por quê? Porque existem 7 filhos. O rei fez 7 filhos. Entendeu? E o 7º filho é muito poderoso. E esse filho estaria ali para ver o recital da própria irmã. E aí o próprio rei acaba falando, né, do Lloyd, né? Acaba falando, avisa para os meus filhos, para os meus 2 filhos, que o pai ama eles. E aí ele se pergunta, 2 filhos? Como assim? Né? 2 filhos? Como assim? Ele fica meio que intrigado com essa fala do rei. E ali naquele momento, num piscar de olhos, na hora que ele começa a ficar intrigado, 2 filhos, né? Na hora que ele começa a ficar intrigado, o Albert e o pai, né, o rei, e todos que estavam ali embaixo, na área dos assentos, são teleportados para o castelo. E aí, mano, ele começa a perceber a situação que ele se encontrava. Por quê? Porque o Diliel estava ali embaixo, estava questionando as ações do próprio Gitane, que dependendo da resposta que o Gitane fosse dar, ele mesmo teria que punir ele. Mas ali, quando todo mundo some num estalar de dedos, né? São todo mundo teleportados para o castelo. Ele começa a se virar e o Diliel fala, agora meu patrão em terra é nada mais, nada menos que o 7º príncipe do reino de Solon, né? Que seria o Lloyd. E ele olha tão animado, por quê? Porque eles já tinham se encontrado, quer dizer, eles tinham passado assim reto, mas eles sentiam que cada um escondia o poder mágico um do outro, entendeu? O Lloyd escondia seu poder mágico, o próprio Gitane escondia seu poder mágico, e o Lloyd acaba avisando pro Diliel e pro Grimm que lutar contra o Gitane ali seria um perigo. Por quê? Porque ele estaria muito mais poderoso, e nenhum dos dois conseguiria vencer o Gitane. Por isso ele manda o Diliel e o Grimm ajudarem a vencer as quimeras enquanto ele lutava com o Gitane. O que acaba dando uma surra nele, jogando ele pro alto e falando assim, você causou uma bagunça. E é isso, galera. Meu nome é Genildo, do canal Gênio do Geek. Eu te esperaria aqui sentadinho todo dia, então já vai sentando dedo no like, compartilhando o canal para seus amigos. Aproveita, aperta o botão do inscreva-se, botão do sininho. Arigatou e sayonara.